Fala, galera da Me Salva! Vamos continuar nossas aulas sobre o aparelho reprodutor masculino. A gente vai estudar nessa aula um pouco mais sobre como que funciona o processo de formação dos espermatozoides nos túbulos seminíferos, certo? Relembrando, pessoal, o que são os túbulos seminíferos? São aquelas estruturas que ficam nos testículos dos meninos, certo? Nos túbulos seminíferos, nós temos o epitélio seminífero, o epitélio germinativo, onde nós temos as células de Sertoli e as células espermatogônias, certo? Que podem ser do tipo A ou do tipo B, sendo que as do tipo B que vão formar os espermatócitos primários e depois os espermatozoides. Perdão. Vamos lá então, pessoal. Processo de espermatogênese. Como que vai funcionar? Tudo vai começar na puberdade, certo? Quando os guris começam a ter aqueles pelos como da barba, da axila e ter bastante espinha, não é? Na puberdade, então, vai iniciar o processo de mitose das espermatogônias do tipo B, certo? Então, as espermatogônias do tipo B começam a sofrer mitose. E então, essas células que sofreram mitose vão se chamar espermatócitos primários. Então, esses espermatócitos primários vão possuir, então, vão possuir os 46 cromossomos diploides, certo? Então, nós temos a primeira célula aqui, que é o espermatócito primário. Esse espermatócito primário sofre a primeira fase da meiose. Então, a meiose número 1, chegando, então, a produzir duas células filhas, que vão ser chamados de espermatócitos secundários. Esses espermatócitos secundários, pessoal, eles possuem 23 cromossomos diploides. E, então, vai ter a segunda fase da meiose, então, meiose 2, que vai formar, então, as espermátides. As espermátides são formadas por 23 cromossomos, mas apenas uma fita do cromossomo. Então, haploide, né, pessoal? Então, aqui dos espermatócitos, cada um vai ter a formação de outras duas células filhas. Então, cada espermatócito primário dá origem a 4 espermátides. Mas, nesse momento, as células não são ainda espermatozoides. Para que isso acontecer, essas espermátides, elas precisam passar por um processo de finalização das produções. Então, é um processo chamado de espermiogênese, certo? Que é, então, a fase final da produção dos espermatozoides. Então, quando a gente vai ter lá no final o espermatozoide, aquela figura que a gente está acostumado a ver. Para ter essa formação, galera, vai passar por 3 etapas que a gente vai tentar entender aqui. O que acontece? A primeira etapa é a chamada etapa do complexo de Golgi. Nós vamos ter primeiro a espermátide, certo? Que possui um núcleo. Nessa etapa do complexo de Golgi, o que acontece? O complexo de Golgi, ele vai ser bem desenvolvido. O que isso quer dizer? Ele vai estar com bastante intensificação da produção de proteínas e vão ter vários grânulos acrossômicos, certo? Então, são grânulos acrossômicos em que, nesse momento, eles vão se fundir e se tornar um só, certo? Além disso, os centríolos, que fazem parte do citoesqueleto da célula, vão para a parte oposta de onde os grânulos acrossômicos se uniram. Então, grânulos acrossômicos de um lado, centríolos do outro, certo? Esses centríolos, então, vai ser o que vai formar aquele flagelo. Tranquilo? Bom, essa foi a etapa do complexo de Golgi. Na próxima etapa, que é a etapa do acrossomo, nós vamos ter já a célula um pouco mais direcionada, assim. Também vai possuir um núcleo, certo? E o grânulo acrossômico, então, ele vai para a porção
mais anterior da célula, anterior ao núcleo, para que então vai se tornar finalmente o acrossomo. O acrossomo, pessoal, ele é importante no momento da fecundação, porque é ele que consegue passar pela corona radiada e pela zona pelúcida que estão envolvendo o ovócito. Bom, e no lado oposto, o centríolo, então, começa a se tornar e começa, então, a iniciar a formação do flagelo, certo? Que é aquilo que permite a motilidade dos espermatozoides na direção do óvulo. E, então, a última etapa, então, que seria a etapa de maturação, é quando nós realmente vamos ter a finalização desse processo, sendo, então, o nosso espermatozoide estando pronto, com um acrossomo na sua porção mais anterior, ele continua tendo núcleo, e para ter essa finalização, um corpo residual ele é desprendido do citoplasma, que depois vai ser fagocitado esse corpo residual, certo? Nós temos aqui a primeira porção, e aqui a gente chama de porção intermediária. Nessa porção intermediária, pessoal, nós temos várias mitocôndrias, que vão ser importantes para dar energia para que, então, o flagelo possa se locomover em direção ao óvulo, certo? Então, o processo de espermiogênese, nós temos essas 3 etapas, para que finalmente, então, a gente tenha a formação do espermatozoide na porção final, certo? Bom, galera, vamos lembrar do que a gente conversou no início sobre os túbulos seminíferos, que ele é formado por um epitélio seminífero, que possui as espermatogônias, né, e as células de Sertoli. O que são essas células de Sertoli? Vamos ver aqui. A célula de Sertoli, então, ela é uma porção do tecido epitelial dos túbulos seminíferos e ela possui algumas funções, sendo, por exemplo, de suporte, proteção e suprimento nutricional dos espermatozoides que vão estar ali se desenvolvendo no processo de espermiogênese, certo? Além disso, eles fazem a fagocitose do corpo residual que o espermatozoide libera. Eles também secretam ABP. ABP é uma proteína de ligação a andrógeno e ela é importante para o funcionamento da testosterona. E eles também realizam a barreira hematotesticular. Que barreira é essa? Vamos ver aqui, tentar entender através de um desenho que fica tudo bem mais fácil, certo? Então, esse desenho aqui representa, então, a comunicação das células de Sertoli e as células, então, da linhagem espermatogênica. Por quê? Em laranja aqui, galera, nós temos as células de Sertoli, certo? As células de Sertoli, então, vão ter reentrâncias, onde nós vamos ter diferentes etapas, tanto da espermatogênese quanto da espermiogênese, certo? Vamos imaginar aqui, então, nós temos a lâmina basal nessa porção. Então, nós temos a lâmina basal. E é, então, chamado de compartimento basal. O compartimento basal, ele vai toda essa porção aqui e ele vai envolver, então, as espermatogônias, certo? Que são essas células mais próximas da lâmina basal. Então, são as espermatogônias. Tranquilo? E as espermatogônias são as primeiras na linhagem. Depois, seguindo, vão ter os espermatócitos. Os espermatócitos, que vão estar na porção da meiose, certo? E as espermátides, que são os espermatozoides quando eles estão na fase da espermiogênese de maturação, certo? Eles vão estar nessas reentrâncias das células de Sertoli, sendo que aqui é o lúmen, certo? Bom, a gente falou desse compartimento basal, que fica nessa porção aqui, mas nós também temos o compartimento
adiluminal. Então, compartimento adiluminal, que é, então, toda essa outra parte envolvendo todas as células, certo? Pessoal, outra coisa bem importante quando a gente fala sobre as células de Sertoli e sobre o epitélio germinativo, né, é que entre essas células, elas vão possuir junções oclusivas. Lembra que são aquelas junções que permitem as células ficarem juntas bastante umas das outras. E essas junções oclusivas, elas são responsáveis, então, por formar a barreira hematotesticular. O que quer dizer, pessoal? O sangue ele não vai ter tanto contato, ele não vai conseguir passar por entre essas células, não vai conseguir atingir os espermatócitos, certo? Então, essa barreira ela vai estar isolando os espermatócitos do plasma, certo? Por isso que eu disse anteriormente que as células de Sertoli, elas dão suporte, proteção e suprimento nutricional aos espermatócitos, os espermatozoides em desenvolvimento. Então, vou colocar aqui no ladinho sobre a barreira hematotesticular, que ela vai isolar os espermatócitos do plasma, certo? Isso porque uma das funções, né, de isolar é, por exemplo, não ter contato do sistema imune nessas células, que talvez eles pudessem ser destruídas, e também não ter nenhum tipo de contaminação, certo? Então, nós temos esse isolamento através da barreira hematotesticular. Tranquilo, galera? Nessa aula, então, a gente estudou sobre o processo de espermatogênese, espermiogênese e vimos a função das células de Sertoli. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como que funciona a comunicação das células de Sertoli com as células intersticiais, tudo isso que acontece nos testículos. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo!